galera do oitavo ano! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Essa é a aula de número 14 e o nosso conteúdo é estratégias argumentativas e recursos coesivos. Portanto, hoje nós vamos entender um pouco melhor sobre o processo de argumentação, por que nós necessitamos de estratégias argumentativas e quais são os recursos coesivos que nós podemos colocar dentro do nosso texto e melhorar a nossa argumentação. Vamos lá? Aprender um pouco mais de língua portuguesa? Vem comigo! Gente, para iniciar a nossa conversa, certo? Eu vou explicar um pouco melhor, tá certo? O que é a argumentação. Por que a argumentação ela é muito importante, tá? E para iniciar essa explicação, eu trago para vocês um pequeno contexto para a gente iniciar a nossa discussão. Achado não é roubado. Será que não? Se você fosse uma velha senhora e descobrisse que, por um terrível engano, jogou $50 mil no lixo, processaria um vizinho desempregado que, repentinamente, na mesma época da perda, enriqueceu com o dinheiro achado também no lixo? Se você fosse esse homem, como você argumentaria? Se você fosse a mulher, como você argumentaria? Se você tivesse que dar razão um ao outro, a quem você daria? Então, gente, a argumentação ela está em todos os processos onde entram questões conflitosas ou não. Pode ser em outro tipo. Então, bora entender melhor o processo de argumentação? Com certeza, várias serão as respostas para essas questões que eu coloquei anteriormente e cada personagem, em função da sua posição nessa história, apresentará um discurso diferente. Então, gente, a mulher que perdeu $50 mil por engano, aí ela vê que o seu vizinho enriqueceu $50 mil reais não, é dólares, né? $50 mil repentinamente. E aí, como é que ela fica? Nossa, mas ele enriqueceu à custa do meu dinheiro, esse dinheiro não é dele, esse dinheiro é meu. E o cara, não, eu achei no lixo e achado não é roubado, ele pode utilizar disso, tá? Mas, gente, o que não escapa é que todas essas pessoas defenderão com ardor as suas opiniões. Irão se valer da língua como um lugar de confronto de subjetividades. E aí, galera, essas pessoas elas vão defender com garra. A mulher que perdeu seu dinheiro, que ela vai lá e dizer, eu quero, eu preciso desse dinheiro, esse dinheiro é meu, eu coloquei no lixo por engano, e o cara vai dizer que não vai devolver, porque ele achou no lixo, estava lá no lixo e achado não é roubado. Provavelmente, essas pessoas vão chamar seus pontos de vista de razões e suas razões de verdade. Porque o homem tem a sua razão de não querer devolver o dinheiro porque ele achou no lixo, e a mulher também terá a razão de afirmar que aquele dinheiro é dela, porque o contexto aponta para isso. Mas será que, de fato, essas duas pessoas estão certas? Será que não deveria uma investigação maior? Então, gente, a argumentação ela se instaura principalmente quando nós estamos em situações em que conflitos são gerados, tá certo? Então, a partir de um determinado posicionamento, a gente determina qual é o nosso lugar na história, tá certo? Então, vários são os conflitos que existem na nossa sociedade, várias são as questões que necessitam de um posicionamento. E todas essas questões, todos esses lugares que a gente precisa estar nos posicionando, a argumentação ela vai ser o quê? Um recurso, tá certo? Porque nós vamos nos valer da língua como lugar de confronto das nossas ideias, das nossas razões. Então é por meio da língua, por meio daquilo que nós enunciamos, seja de modo escrito, seja de modo oral, nós vamos colocar as nossas impressões, o que nós achamos sobre aquilo, o que nós pensamos sobre aquilo. Então, gente, a argumentação ela é um processo natural do ser humano. Ela existe, tá certo? Mas por que nós seres humanos, temos a necessidade de argumentar? Por termos crenças, valores e opiniões, valemos-nos das palavras como um instrumento revelador de nossas impressões sobre o mundo, de nossos sentimentos, convicções, dúvidas, paixões e etc. Gente, a única forma de expressão do nosso pensamento é por meio da língua, tá certo? Então,
No momento em que eu faço uso da língua para fazer isso, eu vou estar, certo? Expressando o meu pensamento. E todos nós temos crenças, todos nós temos valores e todos nós temos uma opinião acerca de tudo que existe no mundo. Alguns concordam, discordam, alguns dizem que não preferem opinar, outros dizem que não sabem. Mas, gente, quando você concorda, discorda, não prefere não opinar, você assume posições diferentes. E essas suas posições, elas vão de acordo com as suas crenças, com seus valores. Há certos temas que você não prefere opinar. Por quê? Porque a sua crença, o seu valor, vai dizer assim, não, esse tema não merece a minha opinião, tá certo? Mas tem outros temas que você vai chegar lá e vai dizer assim, ó, vou defender isso, você vai defender ou você vai discordar, você vai fazer isso com muito ardor, tá certo? E é por meio da língua, gente, que você vai fazer isso, tá bom? Vale, repetiu. Pela palavra, tentamos influenciar as pessoas, orientar-lhes o pensamento, excitar ou acalmar as emoções, para enfim guiar suas ações, casar seus interesses e estabelecer acordos que nos permitam viver em harmonia. Ou seja, a palavra ela também vai ser um instrumento de mediação. Mediação por quê? Para certas atitudes eu preciso influenciar algumas pessoas. Então imagine o vendedor que ele precisa bater a sua meta, ele vai tentar ao máximo influenciar as pessoas que estão ali para comprar alguma coisa, certo? A comprar de fato aquilo, tá? Que ele quer vender. Então ele vai utilizar da palavra para fazer com que essa pessoa compre aquele objeto e assim ele atinja o seu objetivo. Como também para certas orientações, certo? Então, quando você está precisando de alguma orientação, tipo uma orientação psicológica, o psicólogo vai te dizer, olha, faça isso, não tenha isso, vai orientar-lhes quanto ao seu pensamento. Como também, gente, pela língua a gente pode tanto afobar, certo? Uma emoção, como também acalmá-la. Do tipo, muitas vezes eu já vi brigas que o povo fica, vai, dá-lhe murro, vai. Você tava convencendo outra pessoa a bater mais, enquanto pela palavra, tá certo? Você diz assim, não faça isso, por favor, não faça, certo? Então você pode fazer isso. Então, gente, a língua ela também ela estabelece acordos que nos permitam viver em harmonia. Como assim? Olhem aqui. Alô, eu queria falar com o chefe da polícia. Alô, chefe, existe alguma lei que diga que as meias têm que combinar com o que a pessoa estiver vestindo? Ô mãe, vem ouvir isso aqui. Então, gente, percebam que o Calvin, tá certo? Ele ligou para a polícia para perguntar se as meias devem combinar com a roupa que a pessoa estiver vestindo. Daí o policial provavelmente disse que não, né? Que não existe nenhuma lei, tá certo? Que isso aí é questão de gosto pessoal. E ele vem lá, ô mãe, vem ouvir isso aqui. Por que que o Calvin ele fez isso? Por que que ele levantou essa questão de chamar a mãe para ouvir o que o policial tá ouvindo? Porque o discurso dele não convence mais a mãe. O Calvin ele não consegue convencer. Então, pela palavra, ele foi o quê? Mediar, certo? Esse conflito que ele tinha aí com a mãe, tá? Então, ele utilizou de uma argumentação para perguntar, tá certo? Ao policial. E ele vai agora usar, né, a voz do policial para dizer que não existe lei, não existe regra que faça com que as pessoas combinem meias e roupas, né? Então, vocês percebam que a argumentação ela está em quase tudo que nós fazemos. E, gente, nós nos deparamos frequentemente com acontecimentos que exigem um posicionamento, exposição clara de nossas convicções sobre os assuntos. Então, na nossa sociedade, parece que a todo tempo isso exige que nós nos posicionemos, exige que nós tomemos um lado, tá certo? E às vezes, para a gente tomar um lado e explicar para a pessoa que está do outro lado, nós vamos utilizar da argumentação para eu expor a minha convicção, de modo a outra pessoa entender por que eu fiz aquela escolha, por que eu fiz aquilo. Ah, por que você está usando branco? A pessoa perguntar, né, assim, se está vestindo branco, olha, porque eu gosto.
porque eu quero, porque eu acho que o branco me deixa mais leve, me deixa mais saudável, é uma cor que combina com outras cores, então o branco tá super bem. Só que a outra pessoa prefere não usar branco porque às vezes o branco suja muito, o branco tem que ter muito cuidado para onde sentar. Então percebam que existe o quê? Posições diferentes para determinados acontecimentos e a partir das nossas convicções a gente vai escolher um lado. Se é o branco que tem mais benefícios para mim, tá certo? Na minha vivência, eu vou optar pelos benefícios do branco. Mas se na minha convivência o branco tiver mais malefícios, eu vou optar nos malefícios. Como eu posso trocar? No meu contexto, o branco é muito ruim, mas eu posso usar branco, tá certo? Não tem nada que diga. Mas quando nós nos deparamos com situações em que nós precisamos explicar, expor as nossas convicções, nós vamos estar o quê? Argumentando. Muito comumente, quando precisamos defender uma ideia, valemos-nos da argumentação, que é a ação de defesa de uma ideia que visa uma adesão do interlocutor para a sua verdade, construída por meio de ideias lógicas e consistentes. Então, gente, quando nós precisamos defender uma ideia, precisamos defender alguma coisa que nos exige um posicionamento, nós vamos nos valer da argumentação para fazer que o outro tenha uma adesão daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou dizendo ali naquele momento, tá certo? E aí eu vou fazer essa construção da argumentação por meio de ideias lógicas e consistentes. Galera, quando nós falamos de argumentação, sempre nós vamos perceber que está mais ligado ao texto escrito, já que a nossa sociedade é grafocêntrica, tá certo? Então, a nossa sociedade, por privilegiar mais a escrita do que a oralidade, acaba deixando a oralidade de lado e falando de argumentação só mesmo no modo escrito. Mas o que eu venho falar hoje é justamente o contrário. Nós temos que ter estratégias argumentativas tanto na modalidade escrita como na modalidade oral. Afinal, nós não só escrevemos. Na verdade, nós falamos muito mais do que escrevemos, tá certo? Então, bora lá. Argumentar é uma ação que faz uso da palavra oral ou escrita para defender uma opinião, uma posição, um ponto de vista sobre determinado fato. Então vocês percebam que o livro de vocês já traz esse conceito, tá certo? É de que por meio da oralidade ou pela escrita a gente tenha o poder de defender uma opinião, uma posição, um ponto de vista sobre alguma coisa no mundo, tá certo? E frequentemente a argumentação está relacionada à leitura e à produção de textos escritos. Porém, independentemente do registro utilizado, escrito ou oral, empregam-se estratégias argumentativas para o convencimento do interlocutor, sempre que se defende uma ideia ou se faz uma proposição a respeito de um tema. Então, galera, o que acontece aqui? Não importa o registro que eu faça da língua, se esse registro é oral, se esse registro é escrito, eu preciso saber utilizar da argumentação nos dois lados. A oralidade tem suas questões, a escrita também. Mas o que é mais fácil hoje em dia? Escrever, certo? É mais fácil. Só que escrever é árduo, mas às vezes falar é muito mais conveniente, tá certo? E por quê? E por conta que a fala permite um chamamento de ideias, às vezes a gente bagunça demais na oralidade. E aí, gente, tudo isso acaba acarretando em determinadas coisas que não são muito interessantes, tá certo? Para a oralidade, nossa argumentação acaba sendo falha. Como também alguns recursos na oralidade não tem na escrita. Por exemplo, um recurso argumentativo é a modulação da voz. Então imagine uma criança chegando e diz assim: papai, como você tá? Tá tudo bem? E aí você já usa de uma voz calma, de uma voz assim que tende àquela mimosidade, né? Visível demais em crianças, né? Típica de crianças. E aí você percebe como também o grito é muito argumentativo, tá certo? E já na escrita não tem esses recursos. Então vamos lá continuar um pouquinho. A argumentação, ela se sustenta em dois pilares.
consistência do raciocínio e evidência das provas. Há 4 tipos mais comuns de evidências: prova concreta, uso de dados estatísticos, exemplificação ou ilustração, argumento de autoridade, depoimento de especialista e raciocínio lógico, causa e consequência. É importante saber usar os argumentos adequados para defender as próprias opiniões. Daniel, o que é que tu quer dizer com isso? Eu quero dizer que é o seguinte: uma argumentação ela vai sustentar-se em 2 pilares, tá certo? Um da consistência do raciocínio, que vai ser já o que eu irei explicar, como também da evidência de provas. Se eu afirmo algo, eu tenho que provar. Eu tenho que dizer que, de algum modo, isso ocorre na nossa sociedade. E aí eu vou fazer o quê? Estratégias argumentativas. Você vai utilizar, a partir da sua opinião, a partir da sua afirmação, a partir do seu posicionamento, você vai escolher qual é a melhor estratégia argumentativa para eu defender essa minha ideia aqui. Será que este posicionamento ele cabe mais um raciocínio lógico de prova de causa e consequência? Ou eu prefiro ir para um argumento de autoridade, ou de uma exemplificação e ilustração, ou uma prova concreta? Então, gente, alguns temas, alguns posicionamentos, eles vão fazer com que nós escolhamos o certo, tá certo? Mas uma coisa que a gente precisa entender é que os argumentos eles vão se valer no momento da argumentação. Então não tem tema específico em que eu diga assim: olha, esse tema aqui você faça essas estratégias argumentativas. E aí eu estarei errando feio. Não se pode fazer isso, tá certo? Não se pode dizer, para esse tema, algumas orientações são muito mais cabíveis, mas a depender da minha visada argumentativa, do meu propósito com aquela argumentação que eu estou construindo, eu posso adequar muito melhor uma outra estratégia argumentativa para um determinado fim, como um que comumente seria o mais adequado, tá certo? Então, vai depender muito da minha visada argumentativa. Gente, se por um lado precisamos de evidência das provas, de outro lado precisamos de sequenciamento lógico dos argumentos. E para isso nós vamos o quê? Utilizar da coesão textual. Então a argumentação ela necessita primeiro de um conhecimento que ele é enciclopédico. E enciclopédico eu digo que é do mundo, que a gente aprende sobre as coisas do mundo em que nós vivemos, nós lemos, nós assistimos, tá certo? Então tudo isso serve de argumento, gente. Por quê? É a nossa carga, certo? Enciclopédica. É o meu conhecimento sobre o mundo em que eu vivo, tá certo? Então, tudo aquilo que eu estudo, tudo aquilo que eu leio, tudo aquilo que eu assisto, vai servir para alguma coisa na minha vida. Não tenham dúvida sobre isso. Uma hora vai servir, tá certo? Vocês vão perceber, tá? Eu que achava que a matemática nunca ia me servir, hoje me serve demais. Estava dando aula um dia desse de numerais. Cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários. E aí, lá nos fracionários, eu tive que me lembrar que a leitura de números fracionados na matemática é um 2/8, um 3/8, um 4/8. E aí, aquele conhecimento que eu aprendi lá atrás, a matemática, que eu achei que ia servir, pra nada, me serviu agora, tá certo? Mas, gente, por outro lado, a gente também precisa de um conhecimento linguístico. Esse conhecimento linguístico visa muito texto, o modo como eu construo o texto, tá certo? E a coesão textual ela é importantíssima para a gente fazer o sequenciamento lógico dos argumentos em que nós vamos utilizar. Por quê? É por meio da coesão que eu vou encaixando as partes do meu texto, tá certo? E é por meio desse encaixe que o texto ele vai ganhando forma. É como se eu pegasse várias peças de um quebra-cabeça e fosse colocando nos lugares. Então a coesão é cada pinguelozinho que liga outro, tá certo? E aí eu vou ter essa coesão que é necessária. Então vocês percebam, para eu construir uma argumentação muito sólida e muito bonita, eu preciso de muitas provas e muitas evidências, né? Mas por um lado também preciso das peças muito bem conectadas, porque se não tiver conectado, o texto serve para nada, tá? E ao vínculo que se estabelece entre as palavras, as orações e as partes de um texto, seja ele oral, seja escrito, dá-se o nome de coesão, tá certo? Então,
quando a gente vai ligar as partes de um texto, de palavras, de orações, de período, de parágrafo, disso, de aquilo, nós vamos utilizar da coesão, tá certo? Seja na modalidade oral, seja na modalidade escrita. A coesão, ela não escapa a nenhuma modalidade, tá certo? A não ser a visual. E olhe lá, viu? Então, gente, explicando uma coisa para vocês, que a coesão textual ela vai se dar de duas formas. Uma coesão textual referencial, em que nós vamos precisar construir referentes, tá certo? Para as coisas que nós estamos dizendo e as coisas que nós não estamos dizendo ali dentro daquele texto, tá? Ou seja, é basicamente isso aqui. Eu dizer alguma coisa e lá na frente eu quero falar sobre essa mesma coisa, aí eu vou utilizar de um outro recurso para não repetir aquilo, tá? Então, olha esse trecho aqui. Gabriel é um excelente aluno. Ele fez todas as atividades propostas e seu caderno é bem organizado. É possível notar que os termos destacados retomam um termo anterior, que é Gabriel, chamado de referente. Então, nesse trecho aqui, o referente de todas as informações que tem aí é Gabriel. Mas percebam que a minha primeira informação foi dizer que Gabriel é um excelente aluno. Só que eu queria continuar falando de Gabriel. E para não dizer Gabriel novamente, eu utilizei de um pronome pessoal, tá certo? E aí o que acontece? O pronome pessoal, como ele tem essa função de substituir substantivos, come muito bem. Ele faz todas as atividades propostas. E para eu dizer que a posse do caderno é do Gabriel, eu vou utilizar um pronome possessivo para indicar que aquele caderno é dele e não pertence a outra pessoa, tá certo? Então vocês percebam que nós fazemos cadeias referenciais para nós dizermos que toda aquela parte do texto pertence a um referente. Ou, quando não pertence, nós criamos novos referentes, tá certo? E por isso, gente, esse tipo de coesão recebe o nome de coesão referencial, que ela serve para construir os referentes. E aí, nós vamos utilizar de quê? Substituição por palavras ou expressões sinônimas, pronomes, elipse. Então, são vários os processos de coesão referencial que eu vou utilizar para construir o meu texto. E qual é a visada argumentativa disso aqui, galera? Gente, no momento em que eu utilizo de uma coesão textual referencial, que eu construo esses referentes, eu tenho a possibilidade de mostrar ao meu leitor ou ao meu ouvinte que eu sei do que eu estou falando. Se eu sei que Gabriel é um, sei que ele é um, sei que seu é outro, ou dos diferentes temas, quando eu uso expressões sinônimas, certo? Ou palavras sinônimas, que eu tenho um repertório sobre aquele assunto, isso vai dar uma visada argumentativa muito show, beleza? Então vamos lá. Uma outra parte da coesão sequencial, ou uma outra parte da coesão textual, gente, é a coesão sequencial, tá certo? E Daniel, o que é a coesão sequencial? Galera, é basicamente, certo? Eu conectar as partes do meu texto de forma sequencial, certo? E aí, eu dar aquela organizada e fazer a conexão entre as partes, tá? Então vamos lá. Gabriel é um excelente aluno e sempre presta atenção às explicações dadas pelo professor, tá certo? E aí, Daniel, o que é que esse aí tá fazendo no meio dessa frase? Gente, Gabriel é um excelente aluno, e aí quando eu coloco esse aí, é porque eu não fiquei satisfeito em dizer que ele é só um excelente aluno. O que me aconteceu? Me aconteceu que eu precisei adicionar uma outra informação. E aí eu dei sequência àquilo que eu estava dizendo. Por isso que eu vou utilizar de uma conjunção para fazer isso, tá? Então eu vou explicar um pouco melhor para vocês e aí eu vou fazer a leitura do que eu coloquei aqui. Já a coesão sequencial cria condições para que o texto progrida, garantindo sua sequência. Então, a coesão sequencial vai fazer com que o texto ele tenha uma progressão. Eu não termine só naquele assunto ali. Eu tenho que dar continuidade a ele. Mas eu preciso fazer uma conexão lógica dessa parte que eu já escrevi ou eu já falei com a próxima que eu irei ou escrever ou falar. Então eu preciso ter ideia disso, tá certo?
E nessa frase, por meio da conjunção coordenativa aditiva e, se dá a continuidade da primeira oração. Ou seja, eu utilizei uma conjunção que permite eu fazer a adição de uma outra informação para eu atingir essa finalidade. E, gente, as conjunções são os principais termos usados para dar sequência. Entretanto, precisamos identificar a sua função. Se serve para adicionar informações, ou se serve para opô-las, ou explicá-las, ou concluí-las, ou alterná-las, tá certo? Então, preciso entender qual a função da conjunção naquela construção. Se ela vai ter a função de apenas adicionar uma nova informação, adicionar algum outro tópico que eu preciso falar, ou se eu preciso opor informações, dizer que essas informações elas são contrárias, ou se eu preciso fazer uma explicação de algo que eu já disse anteriormente, ou se eu disse algo e eu preciso concluir, ou se naquela instância eu tenho opções, beleza? Para eu fazer o meu sentido, beleza? Gente, para eu fazer as minhas sequências, eu vou utilizar das conjunções, tá certo? Então, as conjunções, elas vão apresentar sentidos. E aí, para eu dar o sentido de adição, preciso colocar as conjunções e, nem, não só, mas também, além disso. De oposição, nós vamos ter mais, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não embora, não obstante. Explicação, pois, porque, já que, uma vez que, por exemplo. Portanto, por fim, assim, consequentemente, são para a conclusão. E, finalmente, para a continuação, certo? A gente vai usar em seguida, na sequência e depois, tá? Então, eu preciso ter ideia de que essas conjunções, elas vão me ajudar na minha construção textual, porque elas vão dar o quê? Um poder de eu sequenciar o meu texto. Tranquilo? Gente, tanto o texto oral como o texto escrito devem apresentar coesão, sob o risco de se tornarem incompreensíveis ao interlocutor. Por que a coesão ela sempre anda de mão dadas à coerência? E lembrando que a coerência é o sentido lógico das coisas, tá certo? Ou seja, as coisas que podem ser entendidas. Porque a coesão ela é o que faz a coerência se tornar coerência, tá certo? Então, as duas têm que estar de mãos dadas, porque se eu não tiver coerência, eu não tenho coesão. Se eu não tiver coesão, eu não tenho coerência, certo? Portanto, na hora de expressar-se oralmente, principalmente em situações formais, deve-se ficar atento ao uso adequado dos elementos conectivos, procurando apresentar um repertório variado. Então, galera, é aquilo que eu falei. A minha argumentação ela é muito mais consistente quando eu tenho um repertório variado sobre as coisas que acontecem no mundo. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu tenho, tá, as conjunções de oposições, né, que servem para eu contrariar as ideias. Aí, a mais comum é o mas. Aí você diz, mas, o texto todo diz, e aquela pessoa tá só, mas, e parece assim, disco arranhado, tá? Aí você coloca ali mais, a outra pessoa diz assim, nossa, ele sabe do que tá falando ou escrevendo, rapaz. A argumentação dele é legal, tá certo? Mas eu preciso adequar o meu sentido daquilo que eu quero dar para as adições, porque tem muita gente que usa adição, conjunção de adição para contrapor. E não faz sentido, não faz lógica, certo? E aí a gente precisa entender isso, tá? E saber que os recursos coesivos, eles tanto acontecem no modo oral quanto no modo escrito. Agora eu usei, ó, tanto no modo oral quanto no modo escrito. Perceberam? Então, as atividades, gente, dessa aula estão lá na página 23 e 24, nas questões 29 e 32. Um cheiro enorme, fiquem com Deus, até a próxima aula. Se cuidem, tchau, tchau.